Bem-vindos ao Pode Tem, onde tem tudo, menos tédio. Que a gente não tem tédio. Fala aí, Léo. Com certeza. Que a gente não tem tédio. Confusão, Tem discussão, de tudo, tem aprendizado, tem de tudo, cara. tem bate-papo, de tem tudo. risada, mas não tem tédio. E de quebra tem filosofia. Ó, para vocês que estão chegando aqui, nosso 5º episódio, continuamos aqui com o nosso amigo João Gomo, o nosso grande tesoureiro aqui, Saralho, amigo pau pra toda obra, Léo, mestre cerimônias de todos os corpos universais da galáxia, e chegada ao Brasil do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito. Cara, essa é uma história legal. Sim. Uma história de conquista, de muita briga, muita confusão, mas ao final, na minha opinião, é uma história vitoriosa, né? Porque tá aí até hoje fazendo história. Sim. Né? E não precisamos nem falar, né? Camisa aqui, a gente veste a camisa. Conta pra gente a história. Bom, pra gente falar do Supremo Conselho aqui no Brasil, a gente tem que falar primeiro do Montezuma. Grande Montezuma. Visconde G. Acaiaba de Montezuma. Francisco G. Acaiaba de Montezuma. Ele era um político proeminente aqui no Brasil, que por questões políticas ele acaba exilado por Dom Pedro I e ele vai morar quase uma década na Europa. Nesse período que ele está na Europa, ele vai receber uma carta patente do Supremo Conselho dos Países Baixos, atualmente Supremo Conselho da Bélgica, para fundar um Supremo Conselho aqui no Brasil. Ele recebe essa carta patente em 1829. Então, a data da fundação do Supremo Conselho do Brasil acaba sendo a data da carta, então que é 1829. Porém, esse Supremo Conselho vai ser instalado aqui no Brasil somente em 1832. Né? Um fato interessante nessa história, também pouco comentado, é que existia uma carta anterior à do Montezuma. Por um militar da Marinha chamado David Jeffett. Ele tinha uma carta de 1826 para fundar o Supremo Conselho aqui no Brasil também. Só que a dele era da jurisdição norte dos Estados Unidos, né, ligada à jurisdição norte, e a carta do Montezuma era ligada à jurisdição sul dos Estados Unidos. Porque o Supremo Conselho dos Países Baixos foi criado pelo Supremo Conselho da França, automaticamente ligado ao Supremo Conselho da jurisdição sul dos Estados Unidos. O David Jeffett nunca fundou esse Supremo, então coube ao Montezuma fazer isso. Né? Então, ele instala o Supremo Conselho aqui no Brasil como uma entidade autônoma, isso é importante. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a motivação do Montezuma para trazer essa carta patente, para ele criar o Supremo Conselho? Você consegue ter ideia? O que motivou ele? O que motivou ele a empreender? Ele foi visionário, Cara, empreendedor. E nós estamos aqui graças a ele. Olha, ao que tudo indica, ele teve contato com o rito escocês antigo e aceito nesse período na Europa. E aqui no Brasil existiam basicamente duas lojas. Uma loja que praticava o rito escocês aqui no Brasil, que era a Bouclier de Honneur, que é uma loja fundada aqui no Brasil em 1822, que durou pouquíssimo. Ela durou até o Dom Pedro suspender as atividades maçônicas. E ela era uma loja fundada basicamente por imigrantes aqui no Brasil. Então eram basicamente estrangeiros que praticavam o simbolismo do rito escocês antigo e aceito. Depois, alguns anos depois, pouco antes do Dom Pedro ir embora do Brasil, 1828, se eu não me engano. 1831. Quando o Dom Pedro vai. Foi embora. Então, 1828, se não me engano, é fundada a Educação e Moral, que é a loja do Gonçalves Ledo, que até o descobrimento da Bouclier de Honneur era a primeira loja do rito escocês aqui no Brasil. Então, 2 graus acima do 3º grau não tinha nada. Então, o Montezuma vai ter contato com isso, então acho que foi natural ele querer trazer isso para cá, na volta dele. Né? Então, ele vem. Só que o importante é o seguinte, é a gente entender que a gente está muito acostumado a ouvir que o Grande Oriente estava ligado ao Supremo. Tudo bem, mas quando o Supremo Conselho vem, ele vem como uma entidade autônoma, em 32.
O Supremo Conselho 1832. Né? O Supremo Conselho do Montezuma vai se unir ao Grande Oriente do Brasil somente em 1854. E de 32 a 54 tem uma história gigantesca, com os Supremos Conselhos espúrios de autonomia. criados, com não só autonomia. O Supremo Conselho vai se fundir ao Grande Oriente do Passeio, que é uma dissidência do Grande Oriente do Brasil, né? Então ele vai se unir a outras potências e depois ele chega no Grande Oriente do Brasil. No início era Grande Oriente Brasiliano, não era uma coisa assim? Brasílico. Grande É. Oriente Brasílico. É. Que é aí que existe uma controvérsia, né? Porque quando o Grande Oriente é criado aqui no Brasil em 1822, é Grande Oriente Brasílico. Tá. Quando o Dom Pedro suspende as atividades maçônicas, aí os historiadores vão se dividir. Alguns vão dizer que essa entidade foi extinta. E depois cria-se o Grande Oriente do Brasil, que não seria uma continuidade do Grande Oriente Brasílico. Tem historiador que fala isso. Tem. E tem historiador que vai falar que é uma continuidade. Entre uma coisa e outra, vai surgir o Grande Oriente do Passeio. Então, o Grande Oriente do Passeio, ele é posterior ao Grande Oriente Brasílico, mas ele é anterior ao Grande Oriente do Brasil. Tá. Entendeu? Por isso que os historiadores vão falar que não existe uma conexão entre um e outro, porque no meio vai surgir uma outra entidade. E esse Grande Oriente do Passeio, o Supremo Conselho de Montezuma vai se unir a ele num determinado momento. Entendeu? O primeiro ritual publicado em português do Rito Escocês Antigo e Aceito dos graus simbólicos é de 1834, do Grande Oriente do Passeio. Então, é o Grande Oriente do Passeio, num primeiro momento, que vai fomentar o Rito Escocês Antigo e Aceito. Do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Só para vocês terem uma ideia mais ampla, a loja mais antiga de São Paulo, existente até hoje, é a primeira Porto loja... Feliz? Não, a primeira Não? loja fundada em São Paulo é a Amizade. Tá. E ela existe até hoje. Ela era originalmente do Grande Oriente do Passeio. Olha só que interessante. Hoje ela está em qual No Grande potência? Oriente. Hoje ela é uma loja meio controversa. A história dela é controversa, porque ela vai surgir no Grande Oriente do Passeio, depois ela vai se unir ao Grande Oriente do Brasil, ela vai se desligar do Grande Oriente do Brasil e ela vai fundar a Glesp. Ela seria a loja número 1 Ela da número, Glesp. número 1. Amizade número 1. E depois ela vai se desligar da Glesp, voltar ao Grande Oriente do Brasil. E hoje, se eu não me engano, ela está separada do Grande Oriente do Brasil. Teve um período na história dela que ela vai funcionar autônoma. Mas não tem a Perfeita Amizade, número 37? Perfeita Amizade são os membros da amizade que ficaram na Glesp. Ficaram na Glesp. Ah, perfeito. Entendeu? Interessante. Essa história é interessante, da loja Amizade. Inclusive, eu acho interessante para a continuidade do Pode Tem, né, os temas seguintes, né, a gente começar a trazer essas histórias. É importante. É importante, porque olha só, a Libertas, por exemplo, a loja a qual eu pertenço, né, foi fundada em 1921. Rapaz, é Grande Oriente Paulista, Grande Oriente São Paulo Autônomo, Grande Oriente... fez esse passeio também. Não passou pelo Grande Oriente Passeio, mas fez esse passeio todo. E por onde você vai, tem a ata, a gente tem os registros. Os registros são muito importantes. Nós temos os originais lá. É muito legal. Interessante. É muito legal. É importante a gente conhecer a história da maçonaria no Brasil, como ela aconteceu, Sim. por que Dom Pedro suspendeu a maçonaria, Sim. por que voltou, entender toda essa trajetória, senão a gente romantiza demais a maçonaria Sim. e perde uma visão de como ela chegou nos tempos atuais e Se desenvolveu, né? como ela se desenvolveu, como ela se transformou e por que ela é desse jeito agora. Se a gente não olhar para trás, a gente não entende a maçonaria atual e não conseguimos projetar uma maçonaria para o futuro. Inclusive, por exemplo, quando o Supremo chega no Brasil, ele era tão autônomo que ele criou lojas simbólicas. Ele fundou lojas simbólicas. Loja simbólica. Fundou. Porque Mas quando você fala Supremo, você está falando da figura do Montezuma, ou do não? Montezuma, Então Montezuma emitiu carta de fundação para lojas para simbólicas. lojas simbólicas. Eles fundaram algumas lojas simbólicas. Porque qual que é a ideia? O Supremo precisa das lojas simbólicas. Sim. Né? É o combustível para que ele possa existir. Então, Qualquer colateral, né? sim, quando o Supremo chega, ele não teve uma não é que todo mundo falou, nossa, Supremo Conselho, que legal. Não foi bem assim, né? Já existia gente... pedreira. Meu, deve ter sido uma pedreira. Você Às vezes imagina? eu brinco com os caras lá, pô, o mato tá alto, vamos trabalhar, vamos chamar gente e tal. Se hoje a Você gente tem imagina? Naquela dificuldade, 1832, Os cara- facílimo, Que isso? Pra quê? tranquilo, de boa. Então, o Supremo cria algumas lojas. Essas lojas vão abastecendo o Supremo. Depois, essas lojas vão ser absorvidas.
no caso, pelo Grande Oriente do Passeio. Entendi. Entendeu? Então aí, quando o Supremo se une, essas lojas vão ser Até absorvidas foi também. por isso. Foi uma estratégia de Montezuma a se união e ter lojas, como você acabou de falar. Mas essa estratégia é engraçado porque... Mas não foi ele que uniu, né? Não foi ele que ele se uniu. O Supremo se uniu, mas não era mais ele, né? Não, ele ficou muito pouco tempo como Soberano. grande comendador. Tá? Ele Ele começou a colocar uma certa ordem lá e nego expulsou ele de lá, né? Políticas, coisa que quase nunca acontece. ele começou a colocar a ordem da seguinte forma. Corrija se eu estiver errado, tá? Quem dá aula aqui hoje é você. Ele começou a colocar regra para iniciações, né? Se uma loja recusou, a outra não pode iniciar. Sim. Coisas desse tipo. Uhum. Entendeu? Uhum. Né? Só isso. É. Aí fala, você tá atrapalhando, sai daqui. Exato. Mas ó, essa questão da estratégia dele foi uma estratégia originalmente usada pelo Rastilli, quando ele vai criar o Supremo da França. E quando ele vai para a França, ele vai fundar o Supremo Conselho da França, ele também cria lojas simbólicas. Na verdade, ele vai criar uma grande loja. E essa grande loja vai se unir, basicamente por decreto, por ordem do Napoleão I, essas lojas se unem ao Grande Oriente da França. Napoleão I ou terceiro? Primeiro. Primeiro? O decreto foi do primeiro. Tá. Só abrindo um parênteses aqui, né? Uma curiosidade, né? Porque Montezuma não nasceu Montezuma, né? Não. O nome de batismo era outro, né? Acho que na independência do Brasil ele adicionou ao seu nome elementos da nação brasileira. Exatamente. Né? E também do imperador azteca Montezuma, não é isso? Montezuma foi o imperador azteca. A parte de G e Acaiaba são palavras do Tupi e Guarani. Isso, da nação brasileira. Isso, né? ele incorporou ao nome dele. O nome dele era Francisco, agora... Francisco G. Acaiaba de Montezuma. Mas o nome de verdade, de batismo era Francisco Gomes, acho que era alguma coisa assim. E ele fundou o Instituto de Direito. Ele fundou... A OAB nasceu do instituto que ele fundou. Tanto que, se você, advogado, for ao Tribunal de Ética da OAB, aqui em São Paulo, você vai ver foto de todos aqueles que presidiram o Tribunal de Ética. A foto do Montezuma é paramentado no grau 33. Francisco Gomes Brandão. Obrigado, Francisco Gomes Brandão. Que legal. Então você é o único paramentado. Então você olha, ali tá ele paramentado. E você sabe o que eu acho legal na história dele? Eu acho legal na história dele o seguinte, e aí vem a resiliência do cara, né? Ele foi exilado quando Dom Pedro I dissolveu a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, para a criação da primeira Constituição no Brasil. Ele foi exilado. Isso foi em 1824. 1823, por ali. Que é a Constituição da Mandioca, né? Então, que nasceu em 25 de janeiro. 25 de março, aliás. E ele foi exilado. Quando ele voltou para o Brasil, 10 anos depois, ele voltou para o Brasil do exílio com a carta patente. Assim, não foi uma coisa que nasceu ao acaso. Ele foi exilado, o cara... Imagina aquela época ser exilado da sua pátria por ideias que ele tinha, porque ele estava ajudando a construir a Constituição, e Dom Pedro, um monarca, ele era um déspota esclarecido, né? Apesar de esclarecido, era um déspota. Né? Dissolve, exila, 10 anos depois o cara volta, ainda funda. Então a resiliência dele era muito grande. Com certeza. Ele era para ser padre, né? A família queria que ele fosse padre, né? Pra você ver. Entendeu? Tipo, ele é para nós aqui, do Rito Escocês Antigo e Aceito, ele é o nosso primeiro grande herói. Não é o único, mas ele é o nosso primeiro grande herói. Eu diria que sim. E conta um pouco essa história, depois da saída dele, a união com o Grande Oriente, já o Grande Oriente do Brasil, né? O Supremo Conselho já com o Grande Oriente do Brasil, e a ida disso tudo ao encontro não de Lausanne, porque Lausanne o Supremo Conselho aqui do Brasil não foi, mas o caminhar na segunda metade do século XIX. Porque assim, eu entendo assim, a segunda metade do século XIX, 1850 a 1900, nesse período se engendrou várias crises que estouraram no comecinho do século XX. Sim. Né? Não só a política econômica do Brasil em si. O fim da monarquia, tudo isso. Porque caía um conselho do Dom Pedro II, subia outro, caía um, subia outro, é tudo maçom. Né?
Só que de lojas diferentes. E ficavam se acirrando muitas vezes. Eu acredito que no Supremo Conselho também aconteceu isso, né? A história da segunda metade do século XIX, ela engendra algumas crises que estouraram no começo do século XX. Conta um pouco esse período para a gente da segunda metade do século XIX. Olha, se a gente pegar um pouquinho, focar no segundo reinado, talvez a maior crise que tenha acontecido que envolva a maçonaria de uma forma geral, inclusive, claro, o Supremo, é a ideia da questão religiosa. Que basicamente foi uma briga entre os cardeais e a maçonaria. Os cardeais da Igreja Católica e a maçonaria. Que foi uma briga boa. Tá? Então, assim... Alguma participação específica do Supremo nisso ou não? Específica do Supremo, não. Mas os maçons, como um todo, meio que se uniram. Porque foi uma... Existia o bispo de Olinda, Dom Vital, tá? Que foi talvez a figura mais proeminente do lado da igreja, que ele era contra os maçons e pregou isso abertamente contra. Então, assim, ele excomungou maçons, ele proibiu maçons de frequentarem a missa e um monte de coisa. E os maçons foram reagindo a isso, né? Então, isso é uma das maiores crises. E o que os maçons alegam, se você pega registros, que isso é muito interessante, da participação da maçonaria na abolição da escravatura, uma das coisas que eles alegam é que, por exemplo, a igreja condenava a maçonaria, mas a igreja tinha escravos. Entendeu? Então, tipo, esse era um dos principais argumentos dos jornais maçônicos ou dos jornais não maçônicos, mas cujo dono era maçom. Tá. Que naquela época, um dos fenômenos que aconteceu naquela época, a crítica da igreja foi tão dura que começaram a surgir jornais maçônicos em todos os lugares. E depois que a crise acaba, esses jornais meio que somem. Entendi. Mas existiam os jornais maçônicos e os jornais que não eram maçônicos, mas alguns dos diretores ou os donos eram maçons. E esses jornais o tempo todo veiculavam, principalmente no Pará, São Paulo, eles vinculavam a maçonaria libertou tantos escravos. O escravo tal está esperando o dinheiro do tronco para a sua alforria. Sabe? Então, tipo, tem várias coisas assim, vários relatos assim. Mas a gente também tinha maçom que tinha escravo. Sim, sim. Vale ressaltar isso aí. Sim. Isso é uma coisa importante. Donos de fazenda de café. Sim, sim. Muitos, aliás, alguns fundadores do Partido Republicano, da Convenção de Itu, alguns deles, ou muitos deles maçons, tinham escravos. Sim. Isso é um detalhe importante. A gente nunca pode olhar a história como um fato... É assim. Então, quando as pessoas falam a maçonaria trabalhou na abolição da escravatura. Maçons trabalharam na abolição da escravatura. Algumas lojas participaram de uma forma mais enfática na abolição da escravatura. Mas, sim, existiram lojas formadas por escravocratas que obviamente não participaram nesse processo. Então, assim, existiam maçons dos dois lados. Da mesma forma que existiram maçons dos dois lados na questão da república. Existiram maçons monarquistas e maçons republicanos. Sim. Então, a maçonaria como entidade nunca se posicionou. Certo. Tá? E nem vai se posicionar. Eu acho que também é importante, isso é muito bem observado, que a maçonaria ela prega a liberdade de pensamento. Sim. Então, se ela determina um caminho, ela está me tolhindo o meu pensamento, se eu não concordar com esse caminho. Então, ela deixa que os irmãos escolham... Interpretem e tomem o seu livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio conforme os nossos princípios basilares. Mas dentro da nossa liberdade de pensamento. Eu acho que isso é importante. Não, e uma coisa que a gente tem que levar em consideração é voltar um pouquinho numa coisa que a gente falou no episódio anterior. A gente não pode ser anacrônico. Exato. Então, a escravidão é um problema para o Brasil? Sim, de fato. A escravidão deve ser algo que o Brasil deve repelir? Sim, de fato. Mas a gente não pode negar que aquilo aconteceu e a gente não pode negar que a mentalidade daquela época era essa. Sim. Isso não se resume à maçonaria. Por exemplo, se você fosse pedir um empréstimo no Banco do Brasil, o Banco do Brasil avaliava o seu crédito pelo número de escravos que você tem. Você tinha. Então, assim, o seu crédito era relacionado ao número de escravos. Entendeu? A Constituição da Mandioca. Por que ela chama Constituição da Mandioca? Porque eles queriam que os votantes tivessem... Quem tinha a maior quantidade de mandioca, quem produzia mais mandioca, tinha direito ao voto. Só que assim, a mandioca era o principal alimento dos escravos.
Então, essa era uma outra forma de você falar quem produz mais mandioca é quem tem mais escravos. Tem mais É. escravos. Entendeu? Então, assim, essa era a mentalidade da época. Então, a gente não pode julgar naquela época. A gente pode falar hoje. Hoje a escravidão é um erro? De fato. Sim. Mas naquela época Era um era a produto. mentalidade reinante. Era um produto. Então, todos pensavam assim. Né? Então, por isso que existiram maçons que lutaram a favor da escravidão e aqueles que lutaram contra. Então, aí, em 1854, ele se funde com o Grande Oriente do Brasil. Isso. Beleza. Quando ele faz essa fusão ela só vai terminar em 1927. Isso. Até aí a gente sabe. E é nisso que eu tenho para mim que na metade do século XIX, 1854, até a segunda metade do século XIX, né? Se engendram muitas crises, né? Uhum. O que originou essa fusão? Porque assim, o Supremo Conselho que o Montezuma criou é Autônomo. Então, autônomo, exatamente. O Supremo Conselho que o Montezuma criou, tá lá. Em 1854, ele mesmo fala assim, não quero mais ser autônomo, eu vou me unir ao Grande Oriente do Brasil. Tá, na verdade, Me isso conta um acontece- pouco essa história. Na verdade, isso acontece um pouco antes. Ele Tá. vai se unir primeiro ao Grande Oriente do Passeio, Certo. tá? Ele vai ficar alguns anos no Grande Oriente do Passeio. Dentro do Grande Oriente do Passeio, vai surgir um Supremo Conselho espúrio, tá? De membros do próprio Grande Oriente do Passeio. E isso vai, com o tempo, gerar a separação do Supremo Conselho do Grande Oriente do Passeio. Só uma observação, só para quem está nos assistindo e não é maçom, espúrio é aquele que... Explica um pouquinho o que é espúrio, tá? Para dar um contexto. Que fala assim, tem um Supremo Conselho espúrio, é um outro nome. Só explica para quem está nos ouvindo ou nos assistindo e quem não é maçom, que podem compreender isso. Uma É forma importante. fácil de entender espúrio é irregular. É algo que Não é reconhecido. não é reconhecido. Foi criado de uma forma irregular. Então acaba não tendo validade, né? Ele pode existir, mas ele não é reconhecido nem válido. Então é algo criado fora do padrão. Então, Montezuma tinha uma carta patente, ele é reconhecido pelo Supremo Conselho da Bélgica. Isso. Então, ele tem um reconhecimento mundial, internacional. Isso. E outras pessoas olharam aquilo, criaram algo que não tinha esse reconhecimento. É isso. Isso. É Perfeito. como se só ele pudesse ser dono daquilo. Na verdade, só ele realmente podia ser dono, porque em tese só pode existir um Supremo Conselho por país. Aí, alguém criou um outro igual. Então, como só pode existir um, esse que foi criado Espúrio. é espúrio. Não tem a mesma regularidade, não tem o mesmo alcance, não tem esse reconhecimento internacional, não tem nada. Ótimo. Tá. É importante, obrigado. Não, claro, Não claro. dá- Tá bom, beleza. Começa um pouco antes, que nem você falou, Uhum. vai pro Grande Oriente do Passeio, aí o Grande Oriente do Passeio é dissolvido e vira o Grande Oriente do Brasil, Vai ter o Grande Oriente de Caxias. tá? Então, o Duque de Caxias, Conde, futuro Duque de Caxias, ele vai se desligar, ele vai criar o Grande Oriente dele e ele vai levar o Supremo de Montezuma com ele. Pensou, rapaz, tem um Grande Oriente só seu? E aí, esse Supremo Seu não... sonho, né? Não, não, não. Não é seu sonho? Não é não. Não é não, não é não. Não é não. É de Não é. ser- Você é Deus me livre, você Herdeiro tá de doido, Montezuma. você tá doido. Esse Supremo não vai durar muito e ele vai se unir ao Grande Oriente do Brasil. Tá. É o Supremo do Duque de Caxias, Conde, quase Duque, que Uhum. vai se unir ao Grande Oriente do Brasil. E aí, a Certo. partir dali, 1854 até 1927, vira uma entidade só. Entendi. Por isso que a gente não vê tanto registro assim do Supremo em si em relação à República, né, a essa fase até não é a cisão, né? Não. Eles praticamente não vão tomar partido, porque é uma entidade É o Grande só, Oriente. É o Grande Oriente que vai... É o Grande Oriente, É. que vai assumir a gente vê muito o Grande Oriente, o posicionamento do Grande Oriente, Isso. não tanto do Supremo, né? Mas é basicamente a mesma coisa. É basicamente Eles a mesma não coisa. vão divergir. Aí vem 1922. Bom, O segundo Congresso de Lausanne. Antes, rapidamente, explica o que foi esse Congresso de Lausanne. Só Tanto para o primeiro quanto o segundo. O primeiro, quem tá 1875, entenda um pouquinho. o segundo, 1922, né? Bom, o Congresso ele é uma reunião dos Supremos Conselhos existentes no mundo.
até aquele momento, né? Porque os Supremos Conselhos continuaram a ser fundados. Então, o primeiro Congresso de Lausanne, que é de 1875, nada mais é do que uma reunião dos Supremos Conselhos que existiram no mundo naquele momento. E ele vai ocorrer na cidade de Lausanne. Vão existir outros congressos, né? Vai ter em Bruxelas, vai ter em Washington. E aí depois, em 1922, volta para Lausanne. E esse Congresso de Lausanne de 1922, ele é extremamente importante, basicamente pelo que a gente estava conversando. Porque já vinha vindo uma preocupação do Supremo de ser autônomo, de ter a sua Constituição e o seu regulamento vigente. E tanto no Congresso de Washington quanto no de Bruxelas, essa tecla já foi batida. E em Lausanne, em 1922, basicamente eles deram um recado para as potências que até então eram chamadas mistas, né? Tipo, Supremo Conselho e Grande Oriente, numa coisa só. Uhum. Ou vocês se separam, ou vocês nem precisam vir aqui no nosso próximo congresso. Tipo assim. Truco. Truco marreco. Truco. Isso foi para Portugal, Espanha e Brasil. Não foi só pro Brasil. Não. Só que os outros dois resolveram rapidinho. Entendeu? O Brasil não foi tão rapidinho assim. Acho que aqui a coisa é um pouco mais complicada, né, meu? A gente gosta de uma confusão, Não, né? tem Não dá que pra ter, ser se não no tiver diálogo, né? treta, Não, a tem que coisa ter não treta. foi tão clara assim. Tem que ter treta. E é interessante, né? Você vê como é que é, né? Portugal, Espanha e Brasil, né? Isso. A Península Ibérica e o fiote mais novo. Com certeza. Que estavam todos Impressionante. aqui, né? Impressionante. E aí, mas os dois primeiros resolveram Uruguai. Falei Espanha, desculpa, é Uruguai. Não, Espanha, Uruguai e Brasil. Eu não tinha Portugal, errei. Conferindo aqui com os meus alfarrábios. Tá vendo? Você culpando os patrícios aí, você. Ora, pois. Eu gosto deles. Foi Espanha, Uruguai e Brasil. Só que olha só, a Espanha, Lausanne foi em 1922. Tá. A Espanha resolveu a situação em 1922 mesmo. Ó. Uruguai em 24. E o Brasil? O Conta Brasil- pra nós como é que foi. Uma coisa tranquila, né? Não, 1970 não, a coisa foi resolvida Hein? em 25, 27, né? Ela começa a ser resolvida em 25. Tá. A coisa começa a se delinear, a situação começa a se delinear em 25 e acaba em 27. E aí são uma série de fatos que vão ocorrendo praticamente um em resposta ao outro, mas tentando resumir aqui, basicamente é o seguinte. O Mário Bering, então, ele foi eleito grão-mestre do Grande Oriente do Brasil e alçado à condição de soberano grande comendador do rito escocês antigo e aceito. Depois dessa intimada de Lausanne em 1922, ele vai trabalhar para que essa separação aconteça. Né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai renunciar ao cargo de grão-mestre e ficar só como soberano grande comendador. Rito escocês antigo e aceito. Só que existia uma Constituição do Grande Oriente do Brasil, de 1907, que, se não me engano, no artigo 22, dizia que aquela pessoa que fosse eleita grão-mestre do Grande Oriente do Brasil automaticamente era alçado como soberano grande comendador. Olha Então, a confusão se Olha a armando. treta. então, o que o Mário Bering fez? Ele desrespeitou a Constituição quando ele faz isso. Então, o primeiro grande passo. Ele vai romper com a Constituição. Mas o Grande Oriente do Brasil não vai concordar com isso tão fácil. Né? Ele rompe com a Constituição, mas ele foi fiel a Lausanne. Então, ele vai trabalhar pró-Lausanne. Entendeu? Ele vai... Entendi. Pra ser pró-Lausanne, o cara vai ter que descumprir a Constituição. Sim. Com certeza. Cara, corajoso. Então, mas, por hein? exemplo, essa é a crítica. Então, por exemplo, o Grande Oriente do Brasil vai argumentar dessa forma, mas ele desrespeitou a Constituição. Uhum. Entendeu? Tipo, aí você fala, mas ele precisava. Então, o debate vai ser mais ou menos esse. Tá? Então, assim, são vários fatos que vão acontecendo, a coisa vai escalando, né? Até o momento em que o Mário Bering ele vai declarar o Grande Oriente do Brasil uma potência espúria. Consequentemente, Nossa. o Grande Oriente do Brasil vai declarar, o Mário Bering vai cobrir os expulsar, direitos cobra do o Mário, direito né? dele. Então, só que quando o Mário Bering ele declara o Grande Oriente do Brasil uma potência espúria, automaticamente
ele abre espaço para a criação das grandes lojas. Então, as grandes lojas são Aí criações... 27 começa, né? Em 27 Bahia... começa. Exatamente. As grandes lojas são resultado dessa briga, Tá. que é a mesma ideia. Quando o Supremo Conselho se desliga do Grande Oriente do Brasil, ele precisa de gente. Se ele declarou o Grande Oriente do Brasil espúrio, Ele não pode pegar pessoas do gente Grande de Oriente do lá. Brasil. É. Então ele vai criar as grandes lojas. Então, resumindo, a história é muito mais complexa que Não isso. tenho Tá? dúvida, não São tenho dúvida. muitas coisas que eu tô pulando, muitos acontecimentos que acontecem. Seria de um podcast só para Só pra Só isso. para esse tema, porque Fica para a próxima, hein? o Anota que, eu aí, costumo, Thiago. o que eu costumo falar para alguns irmãos que me perguntam, né, do pouquinho que eu sei, se o Gobo fala assim, olha, eu tô pulando um monte de coisa. Esse monte de coisa eu sei, acho que 1%, e olhe lá. Para entender a divisão administrativa da maçonaria no Brasil hoje, você tem que entender a primeira grande cisão, Sem dúvida. que é essa aqui que a gente chegou. Tem que entender. Você não entende as Não três, tomar as três partido. potências, por que É, existe exato. GLESP, GOB. Não entender, não Golpe. tomar partido, mas ler sobre, estudar sobre, Claro. né? Sim. E aí até chegar na segunda cisão, que foi na criação da Comab, já na década de 70. Tem que entender esse período, para entender a divisão administrativa da maçonaria nos dias de hoje. Tem que entender. Então, é tudo uma questão política. E no fundo, a briga vai ser os dois grandes expoentes, Mário Bering de um lado e Otávio Kelly do outro. Então, Mário Bering defendendo o Supremo Conselho e Otávio Kelly defendendo o Grande Oriente do Brasil. Então, Otávio Kelly foi uma pessoa que se tornou grão-mestre do Grande Oriente do Brasil e vai defender os interesses do Grande Oriente do Brasil. Tá? Então, a briga, no fundo, é entre esses dois. E o Grande Oriente do Brasil criou um Supremo para ele? Como é que ficou essa questão? Criou. Perdeu, o Mário Bering levou, criou as grandes lojas. E o Grande Oriente do Brasil, como que ele tratou essa questão? Assim, quando a gente conta a história da cisão, a gente tem que entender que ela também não foi aceita por todos. Tá? Então, por exemplo, quando o Mário Bering... Tem dois lados, então? Tem dois lados. Olha só. Quando o Mário Bering se separa, eles falam, ó, a partir de agora, o Grande Oriente do Brasil é uma entidade espúria. Membros do Supremo Conselho não aceitaram isso e permaneceram no Grande Oriente do Brasil. Esses membros, ex-membros do Supremo Conselho, vamos chamar de Supremo Conselho do Mário Bering para ficar mais fácil. Tá? Esses membros do Supremo Conselho do Mário Bering, que se desligaram desse Supremo Conselho e ficaram no Grande Oriente do Brasil, fundaram um outro Supremo Conselho, na sequência. Entendeu? Então, tipo, o Mário Bering se desliga, eles criam um outro Supremo Conselho. E eles vão pegar esses membros dissidentes do Supremo Conselho do Mário Bering. Eles criam um outro sistema, um outro Supremo Conselho, vai ser criado em 27, e vai seguir essa coisa da potência mista. Até mais ou menos 1950, quando se separa mesmo. Tá? Então, em 1950 que vai acontecer a separação total do Grande Oriente do Brasil com o Supremo Conselho que eles criaram em 27. Ah, perfeito. E ambos ficam no Rio de Janeiro, né? Vamos no Rio. Essa é assim, né? Se você faz uma pesquisa rápida no Google, não tem só dois. Infelizmente. Tem mais. Mas aí entra aquela coisa, né? Pô, quem tem direito, quem não tem direito. Enfim, se a gente for levar ao pé da letra mesmo por tudo que aconteceu, é óbvio, nós aqui, enquanto integrantes do Supremo Conselho, que fica no Jacarepaguá, que é reconhecido internacionalmente, desde o último Congresso não de Lausanne, mas da França, em né? 29. Em 29, nós somos parciais. Simples assim. Posso falar dos irmãos que estão lá no São Cristóvão, eles têm o lado deles. Por isso que a gente está aqui contando, passando pela história. Nós estamos passando pela história, né? Sem julgamento. Sem julgamento, mas felizes com o nosso Supremo. Ponto. O que a gente está fazendo aqui é relatar os fatos. Mas, por exemplo, o que o Thiago falou é verdade. Embora tenha acontecido a briga aqui, existiu uma ratificação internacional. Então, vai existir o congresso subsequente ao de Lausanne, em 1922, é o da França, em 1929. Então, os dois Supremos brasileiros vão para lá. E é neste congresso que vai ser ratificado
proeminência, o direito daquele Supremo Conselho criado pelo Mário Bering, que seria o do Montezuma. E permanece até hoje? Permanece até hoje. Perfeitamente. Isso eu acho que é importante. Então, essa decisão, por exemplo, não foi decidida aqui no Brasil. Foi decidido num congresso, lá na França, com todos os Supremos Conselhos até então criados presentes, e eles decidiram, em votação, que o Supremo Conselho reconhecido aqui no Brasil é o Supremo Conselho capitaneado pelo Mário Bering. Então, não foi uma decisão nossa, foi uma decisão internacional. A gente só está contando o que aconteceu. Voltou como... Exatamente, cada um foi com as suas razões e... frisar que esse reconhecimento veio de um congresso internacional votado, ou seja, então com toda a transparência que é a questão. Você pode ter a sua opinião lá e cá, tudo bem, você pode concordar com A ou B, tá tudo certo, mas isso não apaga o fato. Sem dúvida. Fato é o fato. Fato é o fato. Você pode gostar do B, mas de repente foi o A que internacionalmente foi reconhecido. E tá tudo bem, entendeu? Sim. Bom, e aí a gente chega em 1927, com a fundação das grandes lojas, né? Fato interessante também que em 1980, o soberano grande comendador, o Mansur, foi ele quem trouxe a Ordem de Molay para o Brasil. O nosso soberano grande comendador. E ele trouxe, né, ele fundou o primeiro capítulo da Ordem de Molay, no Rio de Janeiro. Capítulo número 1, está lá até hoje. E eu sou suspeito para falar, meu filho tá lá há 8 anos, 7, 8 anos já de Molay. Deixou de ser mestre conselheiro agora. Adora a Ordem de Molay, fez amigos lá para toda a vida. Sensacional. E que mais que a gente pode falar do Supremo já na idade moderna, vamos dizer assim, né? Da década de 90, década de 2000, década de 2020, 10, 20. Olha, uma coisa interessante é que o Supremo Conselho do Brasil, ele é um Supremo Conselho altamente respeitado pela antiguidade, pela proatividade. Ele não é considerado um Supremo Conselho pequenininho, ele é um Supremo Conselho grande para os padrões. Então, ele tem lá sua proeminência e seu respeito. Então, ele está relacionado à criação de Supremos Conselhos que vieram depois, não lembro agora quais, mas ele está envolvido. Tá? Então, assim, é um Supremo Conselho extremamente ativo. Sim. E relevante. Acredito. É isso aí. Chegamos ao final deste episódio, né? No próximo episódio, quem ficar aqui com a gente, torço para que fiquem todos, nós vamos falar um pouquinho do que a gente constrói aos sábados nas nossas queridas e amadas lojas. Não só os sábados, né? Sábado é só o oficial. Segundo nossas esposas, a gente não para. E a gente vai falar um pouquinho da Acatem, das nossas lojas filosóficas. Ativem o sininho, dê joinha lá e siga a Coruja no nosso YouTube. Valeu, gente. Obrigado. Isso aí.